Sabe aquela sensação de chegar no fim do dia com a cabeça cheia, mas ao mesmo tempo vazia? Você passou, sei lá, horas rolando o feed, viu de tudo um pouco, mas não consegue lembrar de nada que realmente importe. O professor Paulo Araújo Duarte, no texto que a gente vai analisar hoje, ele tem uma imagem perfeita para isso, que é como se a gente estivesse se entupindo de um doce barato, sabe? Açucarado, viciante, dá aquele prazer imediato, mas no fundo a gente sabe que não alimenta de verdade. E é exatamente essa a nossa missão aqui hoje, sabe? Desvendar o fascínio por esse doce digital. Com base nas reflexões do professor, a gente vai investigar por que esse tipo de conteúdo mais simplista gruda na gente com tanta facilidade e, mais importante, qual o preço que a gente paga por esse consumo quase compulsivo. Exato. E o ponto de partida aqui é crucial. A ideia não é virar uma espécie de polícia do bom gosto na internet, sabe? Ficar julgando o que as pessoas consomem. A questão é bem mais profunda. É entender a mecânica da coisa. Tipo, por que um vídeo de um gato caindo de uma cadeira tem mais chance de viralizar do que uma discussão complexa sobre filosofia? Porque ele não desafia, ele conforta, não pede nada em troca. É um espetáculo que só precisa de uma coisa, uma plateia. E o autor nos coloca nesse lugar, o de plateia. A análise dele gira em torno de um paradoxo que define muito a nossa era, né? Estamos obesos de estímulos e anêmicos de compreensão. Obesos de estímulos e anêmicos de compreensão. Nossa, essa frase já dá o tom de tudo. Ok, vamos mergulhar nisso. Acho que a gente pode começar pelo começo, né? Por que esse espetáculo todo é tão irresistível? Depois, a gente pode explorar o custo oculto dessa distração. E, por fim, tentar entender se existe uma saída. Uma forma de não ser só um espectador passivo nesse grande teatro. Então vamos lá, o apelo. O texto descreve esse conteúdo viral como um espetáculo puro. É brilho, barulho, emoção na velocidade da luz. A metáfora da grande arena digital é muito forte. A gente ali na arquibancada, sabe? Hipnotizado. Mas o que exatamente nos hipnotiza? É só o riso fácil? O riso fácil é a isca, né? Mas o anzol é mais profundo. O que nos prende é a ausência de exigência. Esse conteúdo não pede esforço, não pede reflexão, não pede responsabilidade. Ele nos oferece um alívio da complexidade do mundo. O texto sugere, com base na psicanálise, que esse tipo de estímulo encontra um eco direto nas nossas zonas mais primitivas. Peraí, vamos traduzir isso. O que seriam essas zonas mais primitivas na prática? É tipo o nosso cérebro reptiliano querendo uma recompensa fácil e imediata? Sei lá, o mesmo impulso que faria a gente escolher um chocolate em vez de uma salada? É exatamente essa analogia. Perfeita. É a parte de nós que busca o caminho de menor resistência. Pensa na sabedoria, que é o oposto disso. A sabedoria, como o autor descreve, ela exige trabalho. Ela nasce do silêncio, da demora, do desconforto de questionar as próprias certezas. É a dor da lucidez. A estupidez viral, por outro lado, é um abraço quentinho, que não pede nada em troca. Ela diz, relaxa, não precisa pensar, só assiste, só reage. Faz todo sentido. Mas aí eu fico pensando, qual o problema de só querer relaxar um pouco? O mundo já é tão complicado, tão pesado. Não é legítimo a gente buscar um pouco de alívio em algo bobo que não exige nada? É totalmente legítimo. O problema não é o doce, é a dieta. Não é o momento de distração, é quando a distração vira o estado padrão da nossa mente. Do ponto de vista filosófico, que o texto também aborda, é como se a gente estivesse sistematicamente trocando a jornada pelo atalho, trocando a inquietação, que é o motor do crescimento, pelo conforto, que paralisa. O autor é bem direto nisso. A gente está trocando a reflexão, que dói mais liberta, pela distração. A anestesia. A anestesia. Que simplesmente anestesia e que está disponível em doses ilimitadas 24 horas por dia. Essa ideia da anestesia é poderosa e me leva a pensar no custo disso, porque toda anestesia tem um efeito colateral, né? Uma hora ela passa e a gente tem que lidar com a realidade.
O texto usa aquela imagem de que a mente é um organismo vivo, que se alimenta do que a gente escolhe ver. E isso nos joga direto na consequência, a tal obesidade de estímulos. E é uma obesidade que não nutre. É o que o autor chama de fartura de dados, escassez de sabedoria. O ambiente digital é descrito como um palco giratório. A cada segundo, um novo ato. Uma dancinha, uma polêmica de celebridade, um vídeo de receita que você nunca vai fazer. Uma briga política superficial. Exato. E nós, a plateia anestesiada, vamos consumindo tudo, pulando de um ato para o outro, sem tempo para digerir nada. Eu me identifico totalmente com isso. Outro dia eu me peguei assistindo por uns 10 minutos a um vídeo em time-lapse de um cara limpando um tapete muito, muito sujo. Foi hipnotizante. E ao mesmo tempo, quando acabou, eu pensei, o que eu fiz com os últimos 10 minutos da minha vida? É esse o espetáculo. A atração pelo trivial que não leva a lugar nenhum. Exatamente esse o mecanismo. E a ciência hoje já consegue mapear por que isso acontece. O nosso cérebro, ele é viciado em recompensas rápidas, em novidade. O texto aponta que cada curtida, cada vídeo curto, cada pedacinho de informação nova ativa mecanismos neurológicos ancestrais. É um viés evolutivo nosso. Certo, o viés evolutivo quer dizer que nosso cérebro foi programado para, sei lá, prestar atenção num movimento rápido no mato porque podia ser um predador, e hoje os algoritmos usam essa mesma programação ancestral contra a gente, só que com vídeos de gatinhos e teorias da conspiração. É uma ótima forma de colocar. É isso. O nosso sistema operacional, que evoluiu por milênios para garantir a sobrevivência num ambiente de escassez de informação, agora está rodando num hardware de altíssima velocidade, num ambiente de excesso de informação. O resultado são bugs constantes. O autor usa a metáfora de uma dieta completamente desequilibrada. A mente está ingerindo calorias vazias, dados, mas quase nenhum pensamento crítico, nenhuma reflexão profunda. O resultado, ele diz, é que a mente incha, mas não cresce. Fica pesada de informação, mas leve, quase vazia de sentido. Nossa, a imagem da mente que incha, mas não cresce é muito forte. Me faz pensar em todas as horas que eu já passei consumindo informações que, sei lá, esqueci no dia seguinte. É quase como tentar encher um balde furado. E o texto fala do custo psicológico disso também, né? De como essa anestesia nos afeta. Sim, e esse talvez seja o custo mais alto. Ficamos menos tolerantes ao silêncio, ao tédio. O tédio, que historicamente foi o berço da criatividade e da introspecção, hoje é visto como um inimigo a ser combatido com mais um scroll no celular. E o mais perigoso, a gente começa a confundir estar informado com entender. Essa distinção é crucial. Pode elaborar um pouco mais? Claro. É a ilusão de competência. Você lê 20 manchetes sobre um conflito internacional, vê alguns memes, assiste a um corte de vídeo de 30 segundos de um especialista e você sente que entende o assunto. Mas você não leu a história, não entendeu a cultura, não analisou os fatores econômicos complexos por trás daquilo. A distração te dá a sensação de conhecimento, mas te rouba a paciência e a profundidade necessárias para a compreensão de verdade. A gente vira especialista em manchetes. Isso se conecta com a grande pergunta que o filósofo no texto faria, né? Que tipo de humanidade está surgindo desse grande circo digital? Uma que ri mais do que pensa, que reage mais do que compreende, que tem mais opinião do que conhecimento? É uma pergunta que fica ecoando e é um pouco assustadora, para ser sincera. É assustadora porque nos força a olhar no espelho e nos leva diretamente para a parte final da reflexão do autor. Se o problema é esse, se a estupidez deixa de ser apenas um conteúdo e vira um hábito mental, social, emocional, então o que a gente faz? Exato, a gente está preso nisso, ou existe uma saída. Se o problema é esse hábito de ser plateia, como é que a gente quebra esse ciclo? A primeira reação seria vamos combater a estupidez, mas o texto parece sugerir outra coisa. Exatamente. O autor argumenta que tentar silenciar a estupidez é uma batalha perdida. Ela sempre existiu e sempre vai existir. O movimento mais revolucionário e talvez o mais difícil é outro. É simplesmente levantar-se da cadeira. Levantar-se da cadeira é uma ótima metáfora.
Mas, na prática, no dia a dia, o que isso significa? É deletar os aplicativos? É fazer um detox digital radical? O que uma pessoa pode fazer hoje à noite, depois de ouvir nossa conversa, para começar a se levantar dessa cadeira? Não precisa ser algo radical. Pode começar com micro-revoluções. Levantar-se da cadeira pode ser a decisão consciente de não compartilhar aquela polêmica que só serve para gerar mais raiva. Pode ser não dar o like ou riso para algo que, no fundo, você sabe que rebaixa ou infantiliza alguém. É o ato de não alimentar o espetáculo. É escolher não ser um cúmplice inconsciente, como diz o autor. É, por exemplo, trocar 10 minutos de rolagem automática por 10 minutos de leitura de um livro, ou de silêncio, ou de uma conversa real com alguém. Entendi. Então a questão não é declarar guerra ao entretenimento, mas sim fazer escolhas mais conscientes sobre qual tipo de entretenimento a gente quer validar e consumir. Mas aí vem uma dúvida, uma provocação. Se a gente começa a fazer isso, a se desconectar do meme do momento, da polêmica da semana, a gente não corre o risco de ficar isolado? De virar o chato que não sabe do que todo mundo está falando? A pressão social para estar por dentro é enorme. Essa é a tensão central, e o autor não a ignora. A escolha pela profundidade, muitas vezes, é uma escolha solitária, no início. E é aqui que entra a alternativa que ele propõe, o caminho da sabedoria. Ele é muito claro sobre a natureza dela. A sabedoria não viraliza. Ela é lenta, é íntima, é construída no encontro real com o outro e no confronto honesto consigo mesmo. Não tem fogos de artifício, não tem música de fundo, não tem edição acelerada. Mas ela tem densidade, tem alma, tem responsabilidade. E como a gente trilha esse caminho, segundo o texto? Quais seriam as ferramentas para isso? A principal ferramenta é algo antigo, quase esquecido. A arte de pensar devagar. É ter a coragem de não consumir tudo. De ver um título chamativo e pensar, eu não preciso clicar nisso agora. É cultivar o silêncio, nem que seja por 5 minutos por dia. Para a consciência ter espaço para respirar. É um treinamento para a atenção, que é o recurso mais valioso e mais disputado que a gente tem hoje. É ir na contramão da velocidade e do barulho. Acho muito importante um esclarecimento que o próprio texto faz e que a gente precisa reforçar. Isso tudo não significa de forma alguma abandonar o humor, a leveza, a alegria. Ninguém está propondo uma vida cinza e professoral. A questão é outra, é de equilíbrio e de soberania. Perfeitamente colocado. É sobre ter soberania sobre a própria mente. É sobre ter responsabilidade com o que a gente alimenta e principalmente com o que a gente permite que nos alimente. A luta, no fim das contas, não é contra a estupidez em si, é contra o nosso hábito de entregar a ela, sem questionar, o centro do palco das nossas vidas. E no final o que fica é que cada clique, cada compartilhamento, cada minuto que a gente decide gastar em algo é uma escolha. E a soma dessas micro-escolhas desenha não só o tipo de pessoa que estamos nos tornando, mas o tipo de mundo que estamos construindo. É uma responsabilidade individual com um impacto coletivo gigantesco. Exatamente. A sabedoria pode não se espalhar com a velocidade de um meme, mas ela tem um poder transformador silencioso e duradouro em quem tem a coragem de buscá-la. É um investimento de longo prazo na própria humanidade. E isso nos traz de volta um ponto de partida, a pergunta final que o autor deixa no ar, e que talvez seja o resumo de tudo isso. A questão não é sobre tecnologia, algoritmos ou plataformas. É uma pergunta sobre nós, simples, mas absolutamente decisiva. A gente quer ser plateia ou quer ser humano?